Ser tímido é uma coisa super normal, muito normal mesmo. Na verdade, não tem como a pessoa perder a timidez, mas você aprende a lidar com ela. Como assim? Você, mesmo com a timidez, eu sou uma pessoa tímida. Mesmo assim, eu faço o curso de licenciatura. Então, eu dou aulas. Daqui uns anos eu vou ser professor, então eu vou dar aulas. E o que acontece? Eu, eu faço um programa que já inicia como se fosse um estágio e você vai treinando e tal. E eu vou pra escola ensinar, de adorar aulas em uma escola. E isso é exatamente o que a timidez faz. Você acaba embolando os seus pensamentos. Mas quando você vai falando devagar e pensando e imaginando as palavras, você consegue controlar o tempo e a qualidade do seu conteúdo que você vai abordar. Por exemplo, quando eu estou na sala de aula e eu vou falar sobre um determinado tema, e eu tô lá na frente, sendo o centro das atenções, afinal, naquele momento estou exercendo o papel de professor. Mas todos os alunos ficam me olhando e focado somente em mim, isso me deixa muito desconfortável. Eu esqueço, se me perguntarem o meu nome na hora, é capaz de eu não saber responder. Então, como é que a gente aprende a lidar com a timidez? Uma coisa que eu percebi diante da minha experiência é, toda vez que eu vou lá pra frente e fico tímido e vou falar sobre algo, não só repito, mas na primeira vez é sempre pior do que a segunda, e a segunda é sempre pior do que a terceira. Ou seja, a anterior é sempre pior do que a próxima. Não entendeu? Eu vou explicar para você. É o seguinte, quanto mais você se coloca em uma posição de desconforto para a sua timidez, você aprende a controlar ela. Entendeu? Entendeu? Sabe, tipo assim, imagine você jogando bola. Quando você joga a bola pela primeira vez é horrível, mas você joga pela segunda vez, você fica menos pior. Você é menos pior na segunda vez que você joga do que na primeira. Entendeu? Ou seja, a solução para quem é tímido é se colocar em situações que vai exigir ou vão exigir de você, que vão exigir que você controle a sua timidez. Você precisa apresentar um trabalho, seja o primeiro a querer apresentar. Isso é uma tática muito boa, tá? Para e pensa. Quando você é o primeiro a apresentar, não tem comparação. Porque o primeiro apresentou vai comparar com quem? Só dele. Não tem comparação na sala. Agora, se você for o segundo vai ser comparado com o primeiro que apresentou. E o terceiro, na apresentação em grupo. O terceiro vai ser comparado com o segundo e o primeiro. Ou seja, quanto mais por último você fica, pior. Porque as apresentações anteriores sempre serão parâmetros de comparação para o grupo por último, entendeu? Ou seja, se você for o primeiro a apresentar é melhor, não vai ter comparação. No máximo ali, se o segundo grupo a apresentar for muito melhor do que o primeiro, do que o seu, muito melhor, não precisa ser melhor, tem que ser muito melhor. Aí vai dar um choquezinho de realidade, entendeu? Pegou o esquema? Então, tipo assim, você pode usar meios que te ajudem. Como assim? Alguém sentou do seu lado. Dá boa tarde, bom dia, boa noite. Seja educado. O seguinte, quando você pensar que é tímido e tem medo de falar com alguém, aquela outra pessoa pensa igualzinho a você. Ela também tem medo de falar com você. Ou seja, você tem que entender que a outra pessoa é pessoa igual a você. Se você tá com medo, a outra pessoa também tá com medo. Se você tá com vergonha, outra pessoa também está com vergonha.
A relação na sociedade é uma coisa muito parecida. O que todo mundo gosta? As pessoas gostam de atenção. As pessoas gostam de conversar. Então, se você quer conversar com alguém que sentou do seu lado, mas você não conversa porque está com vergonha, é uma grande perda de tempo que você tem na sua vida. No sentido de perda de oportunidade, não de tempo, né? Que não muda nada. Você falar ou não falar, não muda nada. A diferença é que, pare e pensa, se você falar e encaixar o papo, você cria uma nova amizade. É só pensar que existem pessoas que têm gostos e gostos diferentes. Tem pessoas que conversam com você e você fala, pô, essa pessoa aqui é massa, essa pessoa aqui é legal. Eu gosto de conversar com essa pessoa. Já tem pessoas que você conversa e fala, pô, essa pessoa aqui não dá pra conversar não, vai ter um jeitinho meio estranho. Entendeu? Você não encaixou o seu jeito com a pessoa. Isso é super normal. Você não tem como todas as pessoas do universo gostar de você. Vão ter pessoas que vão gostar do seu papo e vão ter pessoas que não vão gostar do seu papo. E paciência e vida que segue. Você tem que compreender que fazer relações profundas é bem diferente de você fazer relações superficiais, obviamente. Construir relações, no caso, né? Não fazer relações, ficou estranho esse termo. Construir relações. Quando você constrói uma relação, você precisa de quê? De tempo, de muita conversa. Precisa de que a pessoa seja ouvida, o que as pessoas querem ser. Só imaginar, a pessoa quer ser ouvida. Então, você falar muito somente sobre você e não deixar a outra falar, provavelmente a pessoa não vai querer mais conversar com você. Porque ela não se sentiu ouvida ou acolhida por você. Isso com certeza deve ter alguma comprovação científica. Eu nem sei, tá? É só diante de experiências de conversa que eu tenho. E acredite, eu converso com muitas pessoas. Não de construir relações talvez profundas, mas construir relações cordiais de bom dia, boa tarde, como foi seu dia. E nossa, você teve aula de que hoje? Gostou? Foi boa? Que legal. Perguntar de como foi seu dia, você fez o que? Ah, tá, mano, mas são 8 horas da manhã, não faz sentido eu perguntar bom dia, como foi o dia para a pessoa. Se você observa a situação, vê o contexto, vê se a pessoa está querendo conversar. Tem dia que a pessoa não quer conversar e tem dia que a pessoa quer conversar, entendeu? Água. Quando você for fazer apresentações, voltando ao assunto das apresentações, beber água. Água controla o ritmo, água sacia a sede, água, todo mundo quando vê água acalma mais, entendeu? Então é uma coisa que ajuda muito, beber água. Ter controle do que você está falando, porque é o seguinte, tem pessoas que eu vejo na rua quando vai chegar perto da pessoa, a pessoa abaixa a cabeça e segue. Com a maior, e tenho certeza absoluta que aquela pessoa só tem vergonha ou timidez de passar e olhar, continuar olhando reto assim, e seguir o olhar fixo. Não precisa olhar diretamente no rosto da pessoa, no olho da pessoa, quando você está caminhando, mas pelo menos suspender a cabeça e seguir com a cabeça reta é um grande avanço. E entender outra coisa que é porque conversar, pelo menos, não precisa manter o contato 100% do tempo, mas manter o contato, dar risada, falar com um pouquinho mais de entusiasmo. Ah, tá, mano, não consigo, você tem que treinar. Treine em casa, com seus pais, com quem você mora, entendeu? Ah, eu moro sozinho, não tem como treinar. E quando você treina no espelho e vai falar na prática, vai consumar a prática, é uma coisa bem diferente. É tanto que você esquece meio um monte de coisa. Eu ensaiei, por exemplo, esse vídeo umas milhões de vezes. Não saiu, nenhuma saiu igual. E agora que eu tô gravando já saiu completamente diferente. Diferente, normal. Mas você, com o tempo, você vai aprendendo a contornar essas situações. Mas você precisa se expor. Se expor no sentido de praticar,
Se você vai pra academia, tenta uma vez ali revezar o aparelho com alguém pra conversar e falar: ô pessoa, moço ou moça, falta quantas séries aí pra acabar? Será que tem como a gente revezar e tal? Se a pessoa tiver de fone, é mais difícil conversar, mas se a pessoa tiver sem fone, você pode falar: nossa, você tá perdendo uma carga legal, hein? Pode até não estar uma carga legal, mas fale, elogie a pessoa. As pessoas gostam de se sentir elogiadas. Você falar sobre a pessoa envolve isso, a pessoa se sente acolhida e se sente ouvida. Faça a pessoa se sentir ouvida da mesma forma que você quer se sentir ouvida. Para controlar a timidez, eu diria que é só imaginar que a outra pessoa pensa a mesma coisa e sente a mesma coisa que você. Entendeu? Sente a timidez, sente a vergonha, sente pensando, poxa, será que ele vai querer me ouvir? Será que ele vai gostar do que eu vou falar aqui? Ou ele vai pensar, pô, ele é uma pessoa chata, uma pessoa careta e tal. Você tem que imaginar e supor que a pessoa pode pensar a mesma coisa de você, entendeu? Ou pensar a mesma coisa que você. Eu falei de você, mas é a mesma coisa que você. Sacou? Os medos que você tem, a outra pessoa também tem. Então, sabendo disso, a pergunta que fica é: por que você fica com timidez ao invés de só dar o primeiro passo e tentar uma coisa nova?